Nessa apresentação, André Antunes, da Alan Harper Brasil, a H Composites Brasil, vai falar do contramoldes flexíveis de silicone para a produção de peças no setor náutico. Bom, primeiro, muito obrigado à equipe da Artsim, a Simone, mais uma vez convidando a gente para estar aqui participando com vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as membranas de silicone e a participação delas no mercado náutico brasileiro e mundial, que vem crescendo. A gente queria começar com uma pergunta. Na atual situação do mercado náutico, você acredita que seja possível você acredita que seja possível fazer mais e melhor com menos? Nós da Alan Harper acreditamos que sim. Alan Harper Composites vem do senhor Alan Harper, que é um senhor com mais de 45 anos de experiência na indústria dos compósitos, já foi laminador, fabricante de molde, desenvolvedor de máquina para injeção, vendeu a sua empresa e criou há 10 anos atrás a Alan Harper Composites com o intuito de fazer diferente, trazer tecnologia, reduzir desperdício. E a Alan Harper Composites é referência mundial em tecnologia de fabricação de peças com contramolde de silicone. Nós estamos em mais de 50 países atendidos, temos distribuidor em mais de 30 países, centenas de clientes satisfeitos em todo o mundo. E estamos há 10 anos no mercado somente especializados na fabricação de membranas de silicone. Nosso foco não é matéria-prima, não é outra coisa, senão a membrana de silicone. Então, desde o começo ao fim, nós estamos trabalhando, inovando e desenvolvendo processos para a fabricação de peças em fibra de vidro com contramoldes flexíveis de silicone. Aí na apresentação vocês podem ver algumas fotos de exemplos de cases, desde peças pequenas como um ding ali, que vocês podem ver o Alan colocando o contramolde, até cascos maiores de 20, 25, 30, cascos de até 40 metros quadrados feitos com contramoldes flexíveis e reutilizáveis. Isso em 10 anos de muito aprendizado, muito desafio, muita persistência, fez com que a gente evoluísse de pecinhas pequenas para isso que vocês estão vendo aí na tela agora, trazendo benefícios para inúmeras empresas e todo mundo, fazendo mais fácil, mais rápida e muito mais limpa a produção náutica, que embora seja um produto final maravilhoso, o processo lá atrás geralmente é sujo, desperdiça muito material. Ou seja, o que foi os desafios que trouxe a gente até aqui, que falou, a gente tem que mudar isso. Consistência no produto final. Uma hora você tem um produto que pesa 100 quilos, o outro pesa 120, o outro pesa 80. Uma hora ele sai bem, outra hora ele sai mal, uma hora sai sem bolha, outra hora sai com bolha. O alto consumo de matéria-prima, a gente percebeu que o conteúdo de resina nos processos convencionais, como spray up, RTM, laminação manual, era altíssimo comparado com o que se poderia obter com infusão. E isso sempre incomodou a gente, você usar 50% mais de resina, 100% mais de resina do que o necessário, só porque é o único jeito que você tem de fazer, nunca caiu bem pra gente, a gente sempre foi inquieto com respeito a isso, e é uma das coisas que a membrana de silicone ajuda bastante a gente a reduzir. A necessidade de mão de obra qualificada, para quem trabalha com infusão sabe quanto é difícil encontrar pessoas que realmente conseguem fazer bem o bagging, colocar o plástico de infusão, tack tape, peel ply, fora tudo que você tem que jogar fora isso depois, tem que jogar fora o plástico, tem que jogar fora tudo isso e começar todo o trabalho de novo, enquanto com uma membrana de silicone você pode repetir até 500 vezes esse processo ou mais. A gente teve caso de clientes essa semana reportando 2.000 peças. Um abraço para o Claudio Omar lá da indústria de fibras feliz. O ambiente insalubre, o cheiro, a quantidade de monoestireno no ar que prejudica a saúde dos trabalhadores, a sujeira no chão. A gente gosta de falar que quando o pessoal começa a trabalhar com membrana de silicone e sai do spray up, eles desgrudaram do chão, porque você consegue andar na fábrica. Depois de tudo isso aí, todo esse excesso de retrabalho, que você não tem um controle de desperdício, tudo isso desafiou a gente a fazer uma coisa diferente, a produzir de uma forma diferente, mais limpa, mais controlada, mais harmônica. E aí tem uma fotinha que prova um pouco
que esses desafios ficaram para trás quando o nosso sistema é utilizado com consciência e bem feito. Essa foto é de uma fábrica na Alemanha. Eles produziam painéis para a frota de trem, do trem rápido alemão, Eisenbahn, se eu não me engano. Foram, acho que, 22 campos de futebol de painéis planos para trocar todos os pisos do trem alemão, e não tiveram desperdício nenhum com materiais descartáveis, consumíveis. Sim, as membranas de silicone depois de um tempo têm que ser descartadas, porém, ao invés de usar 1000 plásticos de vácuo, 1000 tech tape, 1000 peel ply, 1000 isso, 1000 aquilo, usaram uma membrana de silicone. O projeto foi premiado na JEC, na Ásia, como inovação e sustentabilidade, e é uma prova de que você pode trabalhar com uma fábrica limpa, que pode ser organizado, pode ser diferente do que é hoje, porque a gente vê aqueles barcos maravilhosos saindo da fábrica, e quando a gente olha lá atrás, no chão de fábrica, tem muita coisa que não combina com o nível de produto que as empresas nacionais entregam, porque as embarcações são fenomenais, lindas, muito bem trabalhadas, mas quando você vê o atrás ali no processo, não é bem assim. Então, a gente está aqui para mostrar que é possível fazer diferente e ajudar vocês nesses desafios. Como nós fazemos isso? O que a Alan Harper faz? Falei que a gente é especialista em membrana de silicone, mas não expliquei como ou o que nós fazemos, certo? A gente vai do design à produção em série, ou seja, você tem um molde, você tem um desafio, você apresenta para nós esse molde, passa algumas informações que a gente vai te solicitar. Com isso a gente prepara um escopo do que seria o projeto, quais são as dificuldades de fazer esse projeto, o que seria necessário nas suas instalações para que isso pudesse funcionar. Uma vez que a gente está de acordo com todos os preceitos para a fabricação do silicone, nós vamos na fábrica, fabricamos o silicone, podemos treinar a sua equipe em fabricar os contramoldes de silicone ou somente em utilizar e sermos nós os responsáveis pela fabricação do silicone. Então a gente desenvolve, cota, ajuda a preparar os moldes e os equipamentos, depois vamos na sua fábrica, fazemos os contramoldes de silicone e colocamos para rodar. Então a gente faz do começo ao fim até que a sua produção esteja treinada utilizando os moldes e tirando peça com as reduções de custos prometidas. Esse é o nosso foco aqui no Brasil, isso é o que a gente tenta fazer e que tem dado resultado em grandes empresas aqui do setor nacional. Aí está um exemplo da Bermuda, são um cliente nosso na Argentina que fez o casco e a coberta com um contramolde de silicone, teve resultados que nem ele acreditou, estão com isso já há 3 anos, e estão muito felizes com os resultados. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco os números dessa mudança que era de um processo de laminação manual para um processo de infusão com a membrana de silicone, ou VPI, como a gente chama. Aqui está também mais um exemplo de outros tipos de peças para o mercado náutico, um painel ou um assento que são super complicados, com contrasaídas, com bastante dificuldade de se fazer em spray-up, uma peça super instável, tem bolha, tem que usar um monte de massa, para dar acabamento se trinca um canto, custa um montão de grana, a gente resolve com uma pele flexível, ou seja, ela, ao ser flexível, permite que a gente faça contrasaídas, permite que a gente ouse mais no design do produto, consiga um produto mais arrojado, mais bonito, mais moderno, sem ter que sacrificar tanto na hora da produção, ou os retrabalhos, ou tudo mais. Então, os contramoldes de silicone têm essa vantagem por isso. Eles te dão uma possibilidade quase infinita de formas. Vocês podem ver aí que a peça do assento ali embaixo ela tem muitas contrasaídas, e se a gente não fizesse um molde bipartido com um contramolde flexível dentro, essa peça seria praticamente impossível de se fabricar. A laminação manual ia tomar muito tempo, a peça ia ficar grossa, ia ter vários efeitos, bolha na parte superior, nos cantos. Então, aqui está mais uma prova de que os contramoldes de silicone podem ser uma solução. Às vezes na indústria náutica a gente perde muito tempo. O pessoal é especializado em laminar o casco. Só que um casco eles laminam em meio dia. E um painelzinho desse leva meio dia também.
Então, para você consumir 200 kg de resina fibra, leva meio dia de um cara trabalhando, e para fazer uma outra peça de 10 kg, 5 kg de resina fibra, você tem outro meio dia de trabalho. E nesse ponto, as membranas de silicone te ajudam, te agilizam. Em vez de você ter que ter um cara laminando ali, você vai posicionar a fibra no lugar, vai verter a resina ou injetar essa resina, e em coisa de 5 minutos a peça vai estar completa, é só aguardar o tempo de gel, desmoldar e botar a produção. Tudo isso numa peça que consome 40% menos de resina e pelo menos uns 50% a 80% menos da mão de obra. Então, é uma opção atual, já está presente no mercado. Aqui no Brasil mesmo nós já estamos há 5 anos presentes, já estamos em grandes clientes do setor automotivo, no náutico também temos produtos, e está crescendo. É uma solução viável, que é mais econômica, mas é para uma produção em série. Se você vai fazer 1 ou 2 barcos, não compensa o custo do silicone. Ele é para uma produção onde você vai fazer 20, 30, 40, 50, 100, 200 peças iguais. O silicone vai se pagar, em alguns casos dá um retorno de até 20 a 30 vezes o custo do silicone durante sua vida útil. Aqui está um gráfico que mostra o resultado do que a gente fez lá na Bermuda, aquele casco que eu mostrei agora há pouco, esse aqui da foto. Tá? O que a gente fez? A gente fabricou a membrana, fabricou uma peça, tirou a primeira peça, e aí, para garantir que os nossos resultados eram o que a gente esperava, nós cortamos esse casco e mandamos ensaiar em 2 universidades, a Universidade de Buenos Aires e uma outra universidade da Argentina, que agora de cabeça não me recordo o nome. Quais foram os resultados? A resistência à tração na laminação manual foi de 90 e aí no VPI 126. A norma da Prefeitura Naval Argentina é 80. A resistência à ruptura por flexão subiu de 136 para 315 e na norma 118. A espessura baixou de 4,8 para 4,6 milímetros e o conteúdo de fibra subiu de 30 para 39%, ou seja, só eu tive um 9% no aumento de conteúdo de fibra e uma redução da ordem da resina. Se não me falha a memória, eram 29 kg de resina, nós baixamos para 18 nesse caso. Então é muita diferença no custo, na produção, no prazo, e o lixo, rebarba, toda a parte da produtividade que não entra geralmente na conta do custo tão fácil, mas que faz uma grande diferença no fim do dia. Assim, algumas das vantagens que a gente queria deixar para vocês são menor desperdício, redução no consumo de resina em até 40%. Ou seja, como eu tenho um contramolde flexível, ele vai comprimir essa fibra para aceitar o mínimo necessário de resina. E com isso eu reduzo a necessidade de ficar molhando, põe mais resina para molhar, põe mais resina para molhar, porque ela só vai absorver aquele mínimo necessário. As espessuras são determinadas pela fibra que eu coloco e a quantidade de resina. Então, se eu tenho a quantidade de resina correta, a fibra correta, eu vou ter uma peça com uma espessura parelha, desde que eu tenha o tempo de gel necessário para que essa resina impregne toda a peça e as pressões internas se equalizem. A gente substitui o uso de materiais auxiliares como rolinho, pincéis, plástico de infusão, tack tape, entre outros. A qualidade do produto é padronizado para você fazer, como eu falei, peças com canto negativo, com contra-saída, com dificuldades geométricas onde é complicado fazer uma laminação manual. Tudo isso você padroniza, você faz com que seja mais fácil e mais estável a produção e reduz o risco de erros, reduz o risco de problema ao você ter a membrana de silicone fabricada exatamente na contraforma da sua peça, ou seja, aquele vácuo vai comprimir a membrana, vai comprimir a fibra ali e fazer com que você tenha uma peça por igual, feita 100% das vezes a mesma peça, que você consegue repetir, você consegue trazer resultados iguais entre peça e peça, sem depender de que um dia o cara estava mais animado ou menos animado, colocou mais resina, a resina deu gel antes dele terminar de laminar, porque esses são todos processos que passam a ser controlados uma vez que você trabalha com contramolde flexível. E tudo isso gera maior produtividade, maior agilidade de produção quando comparado com os métodos tradicionais. Se você não tem, só de pensar que você não tem que passar metade do dia limpando, lavando pincel, lavando rolinho,
queimando o rolinho de espremer e tudo isso, já te dá uma produtividade muito maior. O seu tempo útil do pessoal que trabalha é muito mais bem aproveitado do que fazendo esse tipo de tarefa que, bem ou mal, são do passado já. A mão de obra. Em vez de você ter que montar a membrana, montar o plástico de vácuo, ou descer um contramolde grande, ou ficar laminando, você coloca a fibra de vidro no lugar, coloca a resina, aplica o vácuo e está feito o processo. O trabalhador pode ir para um próximo molde. Então, isso diminui a demanda por mão de obra, aumenta a eficiência da equipe. Com a mesma equipe, você consegue produzir mais peças, gastando menos matéria-prima. Então, basicamente, essas são algumas das vantagens, é um pouco do que a gente tinha para trazer, para contar para vocês aqui. Não sei se eu falei muito rápido, mas espero que tenha entendido. Obrigado pela atenção e eu queria deixar com vocês aqui um convite para vocês virem participar da nossa comunidade no YouTube. A gente tem vídeo com o Alan, vídeo com o pessoal da Grale, vídeo com o Anderson da Plaquemete. Já vamos ter um vídeo com a Simone da Feiplar contando para nós aí como vem a feira ano que vem. Se vocês quiserem, segue lá no YouTube, Alan Harper Composites Brasil, e nas nossas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, a gente está lá, beleza? Obrigado pela atenção. André, muito obrigada pela tua palestra. Obrigado você. Temos umas perguntas. Beleza. Tá bom. Uma primeira pergunta é: como funciona o treinamento para a fabricação dos contramoldes? Bom, basicamente a gente vai na empresa do cliente, tá? Com algum molde que ele já tenha pré-preparado, a gente já tenha conversado e designado esse molde para ser convertido, e a gente fabrica as membranas em conjunto com o cliente, dando treinamento, ensinando e transpassando a tecnologia. E aí depois a gente fornece os materiais, a máquina, os acessórios e tudo mais que ele precisa. Então o treinamento é feito em loco, na fábrica do cliente, e sobre o molde específico que ele decidiu, para que seja uma coisa bem direta e personalizada. Tá. Para fazer os contramoldes para 3 peças, qual o tempo estimado? Para 3 peças diferentes. Geralmente a média de tempo para você fabricar um contramolde, você estando com tudo pronto, só aplicar o silicone, é uma média de 1h30 a 2 horas homem de trabalho por metro quadrado. Dependendo da temperatura, se eu estou num dia frio, um lugar frio, isso aumenta um pouco, dependendo da temperatura, isso pode diminuir. Mas a média para um molde de 2, 3, 4 metros quadrados é isso, 1h30 a 2 horas homem para fabricar o contramolde, aplicar o silicone e depois botar em produção. Existe alguma peça na qual o contramolde flexível não é adequado? Sim, com certeza. Nós não temos uma panaceia dos processos. A gente tem vantagens em muitos processos sobre muitas coisas, mas, por exemplo, uma peça onde você precisa de um acabamento final tipo A, dos dois lados, o contramolde de silicone não te permite. Eu não consigo colocar o gel coat no lado da silicone. Então, peças onde a necessidade visual seja por ambos os lados da peça não são bem aceitas com o processo de silicone, porque o lado do silicone vai sempre um pouco que marcar ou seguir o desenho da fibra. Por mais liso que fique, ele vai ter uma marcação, não vai ficar liso, espelhado como um liso de engenharia, como se tivesse saído de um molde. Tá. Ao adquirir os contramoldes, vocês fornecem treinamento para os colaboradores da empresa? Sim, a ideia é que a gente faça o contramolde na sua fábrica e coloque em produção junto com a sua equipe. Treine seus profissionais, ensinem ele a usar, e estamos sempre à disposição para tirar dúvida, para solucionar problema. Quando alguma coisa acontece, a gente está lá na fábrica para poder apoiar, mas o nosso objetivo é empoderar vocês, fabricantes, transformadores, a serem aptos para utilizar a tecnologia e fazer dentro de casa tudo que a gente já sabe fazer, enquanto a gente dá todo o suporte para os desafios maiores e todos os materiais e equipamentos que vocês precisam para poder produzir. Essa tecnologia aqui no Brasil, ela está mais desenvolvida no setor automotivo? Hoje aqui no Brasil a gente está muito mais forte no setor automotivo, até por conta dos primeiros clientes que vieram através da Feiplar, clientes como fabricantes de ônibus, trator.
No mercado náutico, a gente teve pouca experiência aqui no Brasil. A gente tem muita experiência lá fora, na Hungria, na Polônia, na Inglaterra, na Bélgica, na Malásia, no Japão, em inúmeros países, mas aqui no Brasil, desde que eu cheguei, não foi muito foco a gente procurar o mercado náutico, mas eu acho que está na hora da gente ajudar aí o mercado náutico e se vocês quiserem ser ajudados também, entrem em contato com a gente que com certeza vamos poder ajudar e trazer resultado aí. A última pergunta, André. Há quanto tempo a Alan Harper Brasil, a H Composites, fornece essa tecnologia no mercado brasileiro, sul-americano? Cumprimos agora 6 anos, que foi a data 2014 da FEIPLAR com a Simone que a gente entrou no mercado brasileiro. E nesses 6 anos a gente tem inúmeros clientes no Brasil, tem empresas que já são totalmente baseadas na nossa tecnologia e que venham 60 anos mais por aí.